Todo-Poderoso Adonai, teu nome é maravilhoso, conselheiro e príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. O Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Te seguindo e a justiça é Elohim, Deus. O controle está no meu Deus. Tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Te seguindo e a justiça é Elohim, Elohim, Deus. O controle está no meu Deus. Tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. Amém. Glória a Jesus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo abunde os nossos corações. Vamos ficar em pé, lermos a palavra do Senhor, iniciarmos o nosso culto a Deus. Quero convidar a igreja para abrir a palavra de Deus no livro da carta aos Efésios, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 3 até o versículo 6, e vou pedir que os irmãos acompanhem, e depois a gente lê novamente todos juntos, amém? Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Glória a Jesus. Vamos ler novamente todos juntos agora. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que nele nos concedeu gratuitamente no amado. Glória a Jesus. Que coisa maravilhosa nós podermos estar reunidos aqui nessa noite para adorar o nosso Senhor. Nós temos pensado lá em casa, né, Fabiola, e conversado a respeito da nossa função como filhos de Deus, da nossa vida. O que a gente
Por que nós somos chamados? Por que nós somos predestinados em Cristo Jesus? Para glorificar o nome do nosso Senhor, para louvor da sua glória. Semana passada, ou acho que não lembro agora, mas esses dias eu estava conversando com o presbítero Valdir, e ele falou que a palavra, o tempo do nosso culto, a parte litúrgica da palavra de Deus no ensino é a parte mais importante. E de fato é, porque é através de ouvir a palavra do Senhor que nós recebemos, através do Espírito Santo, que aqui nesse mesmo texto diz que é o selo para o dia da redenção. Ele nos ensina a respeito de Cristo. Mas a parte da adoração é a nossa parte de falarmos com Deus, de devolvermos para Deus aquilo que recebemos através da palavra. Então a gente estava conversando em casa, né, Fabíola? Falei, olha, o louvor e a adoração que a gente faz no domingo, ele deve ser a resposta da pregação que a gente ouviu na semana passada. No domingo, na terça, quem veio participar da oração, no culto de quinta-feira e na nossa devocional diária. Então nós ouvimos, recebemos de Deus a palavra do Senhor, e quando nós nos reunimos para adorar, é que nós damos a resposta para o Senhor daquilo que temos recebido dele. Agora, como Deus vai receber essa resposta sendo nós pecadores? Como chegamos diante de Deus? Por Jesus Cristo. Por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer que nós fomos antes da fundação do mundo escolhidos nele, em Cristo Jesus. A palavra do Senhor fala que nós fomos enxertados em Jesus Cristo, né? Usa a analogia da figueira. Então nós estamos em Cristo Jesus, e pela ação de Jesus na cruz do Calvário, ele é o sumo sacerdote que ofereceu em si mesmo uma oferta, sendo ele a própria oferta pelos meus e pelos seus pecados. Glória a Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo vai escrever aqui, transbordando do Espírito Santo, que nele nós somos encontrados diante de Deus irrepreensíveis. Glória a Jesus. Amém, igreja? Então, quando o Senhor olha para nós nessa noite, que nós estamos aqui para glorificar e para adorar o nosso Senhor, ele vê o seu Filho Jesus Cristo, ele vê o sangue do Cordeiro aspergido em nossas vidas, e aí ele não vê defeito, porque nós fomos perdoados em Cristo Jesus. Amém? Por isso podemos adorar, por isso podemos invocar aqui o nome do nosso Senhor, o único Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que nos salvou na pessoa do seu Filho Jesus. E o meu convite para a igreja é que nós nos deixemos ser transbordados por essa palavra, transbordados pelo Espírito Santo, e possamos cumprir a vontade do Senhor que está escrito aqui, que nós fomos criados para quê? Para louvor da sua glória. Amém? Abaixe sua cabeça e vamos orar. Pai querido, nós neste momento, Senhor, nos colocamos diante da tua presença e invocamos, ó Senhor, o seu nome, ó Pai, no nome do seu Filho Jesus Cristo, a saber, o nome que está sobre todo nome, pelo derramar regenerador do teu Espírito Santo, ó Pai, para que o Senhor se manifeste em nossas vidas nessa noite, ó Senhor, derramando sobre nós a tua palavra, Senhor, nos enchendo com o teu Espírito Santo, ó Pai, e de maneira que nós possamos transbordar louvor e adoração a Ti. Senhor, confessamos a Ti, ó Pai, que somos pecadores, ó Deus. Confessamos a Ti, ó Senhor, que nós dependemos de Ti, dependemos da ação do Teu Espírito Santo, Pai. Eu dependo de Ti para Te adorar, ó Pai. Deus querido, nós não temos nada para Te oferecer de nós mesmos, ó Pai, mas como cremos pela Tua palavra que chegou até nós, ó Senhor, pelo beneplácito da Sua vontade, como nós lemos aqui, ó Senhor, nós queremos Te adorar, ó Senhor, na pessoa do Seu Filho Jesus. Então recebe, ó Deus, na pessoa do Seu Filho, as nossas vidas, ó Pai, como um instrumento de louvor e de adoração ao Teu nome. Deus querido, nós pedimos a Ti, ó Pai, derrama sobre nós, ó Senhor, o Teu Espírito.
Espírito. Pai, que nessa noite haja aqui, ó Senhor, transformação, que haja regeneração na nossa mente, ó Pai, que haja conversão, ó Pai, que haja iluminação do nosso pensamento, ó Senhor, e pela renovação da nossa mente nós possamos conhecer a Tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, ó Deus. Que haja cura no nosso meio, Senhor, no nosso espírito, que haja perdão de pecados, ó Senhor, que haja cura, Senhor, no corpo nosso, ó Deus, que é templo, habitação do Teu Santo Espírito, Deus. Enfim, ó Deus, recebe-nos, ó Senhor, na Tua presença, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Aleluia. Senhor sobre todas as coisas. E nós pedimos a Ti, ó Senhor, reina absoluto em nossas vidas, ó Pai. Que todos os nossos pensamentos, que todas as nossas atitudes, que todas as nossas decisões, ó Senhor, elas sejam pautadas, ó Pai, na Tua palavra, ó Senhor. Por isso a nossa oração, ó querido Deus, ó querido Espírito Santo, não nos deixe dar um passo sequer sem a Tua direção, sem o Seu domínio absoluto em nossas vidas. Amém? Glória a Jesus. Não tem coisa mais gostosa do que ser feito amigo de Deus. Aleluia.
sente amigo do Senhor? Sente Deus bem pertinho, o Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, faça habitação em nossas vidas. Vamos cantar essa canção? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor. É igreja. Ter a paz no coração. O Espírito Santo vive sempre com assim perceber a grandeza do poder, aleluia, de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor, receba a nossa adoração, Senhor, do que ser sempre comunhão e assim perceber, sim, Jesus, a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz, diga lá, ter a paz do viver sempre comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Só a igreja ter a paz. Sim, Senhor, vive sempre com aleluia, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Jesus, como é bom ser ovelha do nosso Senhor, como é bom ser pastoreado por Jesus, e Ele está aqui neste lugar, porque a palavra de Deus nos fala que Ele é o Emmanuel, Ele é o Deus presente, Ele habita no meio dos louvores, e o Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos é o que está elevando os nossos louvores e chegando ao trono do nosso Senhor nessa noite. Amém? Glória a Jesus. Estou deixando vocês agora que percebi, em pé há bastante tempo. Mas vamos mexer as pernas então para dar uma circulada no sangue. Vamos cantar a paz do Senhor. Vamos nos confraternizar. Saia do seu lugar. Põe a preguiça do lado, põe a vergonha do lado. Vai da frente, vai para trás, de trás vai para frente. E a gente vai cantar e adorar o nosso Senhor. Amém?
seja qual for a situação. Aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Amém. Nessa última canção nós estaremos adorando o nosso Senhor com as nossas ofertas. Os irmãos, podemos assentar. Glória a Deus, que alegria. Que o Espírito Santo derrame gratidão no nosso coração, agradecimento por tudo que Ele tem nos dado. Como nós lemos hoje já no comecinho do nosso culto ao Senhor, fomos abençoados com toda a sorte de bênção celestial na pessoa de Jesus Cristo. Toda a sorte de bênção espiritual das regiões celestiais em Cristo Jesus. Então tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos, nós encontramos em Cristo Jesus. Jesus Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo, nele habita toda a plenitude de Deus. Tudo que nós precisamos, tudo que nós queremos conhecer do nosso Senhor, nós temos em Jesus Cristo. Amém? Então que o Espírito Santo derrame sobre nós profundo conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. É dele que nós vamos falar dessa glória maravilhosa. Ela não tem fim.
Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar na tua casa. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui chegou, Senhor. Sabemos que estamos aqui não por nossa própria vontade, mas porque o Senhor tem nos trazido aqui. Obrigado, Senhor, por cada vida, cada um aqui representado, Senhor, por abençoar cada um, Senhor. Sabemos quais são as dificuldades, Senhor, problemas, Senhor, mas o Senhor conhece cada coração. Abençoa, Senhor, que cada um pode ofertar essa noite, que ele for trazer seu dízimo, Senhor. Aqui que não for de igual forma, o Senhor esteja abençoando, Pai, o filho da nossa vida. Porque somos pecadores, precisamos de Ti, Pai, sem Ti não somos nada, Senhor. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. E agora vamos chamar nossas crianças, vem para frente e vamos ter o culto ao Senhor na linguagem infantil lá em cima. Gostaria de pedir ao presbítero Davi para orar e abençoar nossas crianças, que o Senhor derrame do seu Espírito e os chame para a sua eterna glória. Aleluia. E eles também, pequenininhos, assim transbordem do Espírito do Senhor. Tem gente chegando aí, garotão. Vem do charme aí. Jesus. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pela tua misericórdia e pela tua bondade. Obrigado, Jesus, por mais um dia, por teus cuidados, Senhor. Obrigado pela tua provisão e proteção, ó Pai. Obrigado pela tua presença e esse culto dessa noite, Senhor. O nosso intuito é te louvar e te agradecer nessa noite, Pai. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Reconhecemos a tua mão. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Também te louvamos por cada criança nessa noite, Pai querido. E nós também pedimos a bênção sobre os professores, Senhor, e o teu Espírito Santo. Use a cada um, capacite a cada um, Senhor, dando sabedoria, dando paciência, dando unção, e que eles possam falar a tua verdade, a tua palavra para cada criança, e que eles possam guardar no coração as verdades bíblicas, Senhor, referentes a ti, Pai, que eles possam entender já desde pequenos o plano de salvação, o plano de redenção, que há um Senhor sobre todas as coisas, o Deus Criador do céu e da terra, que eles possam entender essas verdades, Pai querido. Coloca no coraçãozinho deles, Pai querido, a tua presença, o temor do Senhor desde a infância, Senhor, que eles possam realmente glorificar e adorar durante toda a tua vida. Pai querido, também pedimos a tua bênção sobre a palavra, Senhor, sobre o pregador dessa noite, e nós vamos ouvir aqui nessa noite, Senhor, que o Senhor possa falar no nosso coração também, nos exortar, realmente, Senhor, falar conosco, e de encontro a cada necessidade, Senhor, de cada um, Pai. Que o teu Espírito Santo fala, Senhor Jesus, abre nossos olhos, usando o pregador. Com certeza a palavra que o Senhor já colocou no coração dele possa ser transmitida também com ousadia e com autoridade sobre a vida da tua igreja. Fala na boca do teu servo, Senhor, porque nós precisamos ouvir a tua voz e ter mais intimidade com ti. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Presbítero pode ir. Obrigado, igreja, por esse encontro. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo continue com a gente nessa noite, né? No nome do Senhor Jesus. Está gostoso estar na presença de Deus. Obrigado, irmão Nala, por ter conduzido a gente nesse tempo de louvor, né? Tempo em que sempre que eu digo que é um tempo em que nós passamos o arado e a grade no coração, né? Tem aquele negócio do agricultor, ara a terra, depois passa aquela grade para deixar a terra bem fofinha para receber a semente da palavra do Senhor nessa noite. Mas nós vamos ter mais um hino. A irmã Silvia vai cantar um hino para a gente nesse instante, quero chamar ela. Enquanto ela chega, eu quero agradecer você que nos visita nesta noite. Eu não vou falar nomes, porque tem bastante rostos estranhos aqui. Se eu falar o nome daquele que eu sei, eu não vou falar o nome de quem eu não sei. Então você que visita a gente nessa noite, muito obrigado. Bom, nosso pastor está de férias, está acabando as férias dele já. Semana que vem ele já está por aí, se Deus quiser, na quinta-feira, se você quiser conhecer o pastor da igreja, está com ele já está aqui no culto na próxima quinta-feira, tá bom? Ele está voltando já, essa semana das suas férias. Mas você, muito obrigado pela presença de Deus. Os presbíteros estão conduzindo os cultos nesse dia que ele está de férias, tá bom? A graça e a paz do Senhor.
cantarei a bondade de Deus, tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, meu amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. Cantarei a bondade de Deus. Cantarei a bondade de Deus. Obrigada, Jesus. Obrigado, irmã Silei. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Uma certa idade para frente, quando é novo não precisa disso, né? Chega uma certa idade começa a precisar, cara. O boca vai secando. Esse hino está na mídia, né? Por aí afora, né? Se ele abre qualquer mídia, parece ser essa canção, né? E muito boa, muito a letra especial. E principalmente quando chega no final, ela diz que a bondade me seguirá. Você lembra de que isso? Quando a... Salmo, né? Salmo 23, último versículo. A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Quando? Todos os dias. Pode ficar cabelo branquinho, que a bondade e a misericórdia do Senhor vai estar ali. Deus não desiste. Deus está ali. Tu és fiel em todo o tempo. Deus é fiel. O apóstolo Paulo teve a ousadia de dizer: se nós somos infiéis, Deus permanece fiel. Nós é que falhamos. Deus continua firme.
sempre, desde a fundação do mundo. Deus é fiel eternamente, né? Deus é eterno. Eternidade é um negócio que não tem começo nem fim, né? Deus não tem começo e nem fim. Deus é eterno para todo sempre. Graças a Deus, né? Vamos lá. Eu queria começar a minha palavra dessa noite com você, fazendo duas perguntas para nós nessa noite. Para você responder para você mesmo, né? Nós estamos num culto na escola dominical, né? Quando na escola dominical a gente pode conversar, né? Mas no culto a gente não tem esse costume de falar, né? Mas eu queria que você respondesse para você mesmo. E a primeira pergunta para você é a seguinte: você é salvo? Amém. Você é salvo? Amém? Não tem ousadia de dizer um amém. Realmente você é salvo? Você tem convicção de vida eterna? Tem certeza dessa salvação em Cristo Jesus? Segunda pergunta é: como você foi alcançado pelo Salvador? Como você foi alcançado? Você foi alcançado porque ganhou um panfletozinho, leu e o Espírito Santo tocou no seu coração? Você leu algum texto da Bíblia? Você escutou uma melodia evangélica? Alguém pregou o Evangelho para ti? Os teus pais eram crentes e você hoje é um cristão porque os seus pais ensinaram? Que maneira você foi alcançado por Deus? Como você foi alcançado? E que você pensasse um pouquinho, pensasse na sua vida eterna, o Salvador, né? A minha mensagem, eu não vou falar de predestinação, mas tem tudo a ver com predestinação, sabe? Porque o presbiteriano crê em predestinação, né? Aos que predestinou, a este chamou, e aos que chamou, a este justificou, e aos que justificou, a este glorificou. Isso disse o apóstolo Paulo. Então isso tem tudo a ver, mas eu não quero ir para esse lado da predestinação, mas eu gostaria de falar desse assunto hoje, salvação. Se você já percebeu, quando você vem chegando no nosso templo, tem uma frase na torre do templo, não tem? Que frase está ali? Jesus, o único Salvador. Esse é o título da minha mensagem nessa noite. Jesus, o único Salvador. Está ali, está pela frente lá, e está por essa lateral aqui. Tem um tipo de uma cruz de material, de concreto, né? E ali naquela cruz está escrito: Jesus, o único Salvador. O único que pode salvar, o único que pode dar vida eterna. E eu gostaria de, nessa noite, desafiar você nesse sentido. Você é salvo mesmo? Já foi alcançado por esse Salvador? Ou ainda tem algumas dúvidas no seu coração? Eu vou mostrar para você que esse Salvador, ele nos alcança, ele nos chama, ele é aquele que vem atrás de nós, nos buscando. Vou ler apenas um versículo, Atos capítulo 4. Atos capítulo de número 4. É uma palavra de Pedro, no seu versículo de número 12. Pedro e João foram com uma hora nona, uma hora de oração, né? Para os judeus a hora nona era a hora de oração. No capítulo 3, subiu Pedro e João ao templo para a hora da oração, para a oração da hora nona. E ao chegar lá tinha um paralítico lá, um homem que ficava sentado à porta formosa do templo, e esse homem pediu uma esmola e Pedro e João não tinham, e foi curado por Pedro e João. Não temos ouro nem prata, mas o que temos em nome do Senhor Jesus nós te damos. E aí, apesar de Pedro e João ter feito uma grande bondade para esse homem vivia à margem, à esquerda, né? Alguém que não tinha valor na sociedade por causa do seu defeito físico. Mesmo assim, as autoridades religiosas não gostaram do que aconteceu. E o que aconteceu com Pedro e João? Terminaram presos na prisão por causa desse milagre que eles fizeram. E aí, o versículo capítulo 4, Pedro e João presos estão ali. E o segundo título, que está no versículo 5,
João perante o Sinédrio. E esse versículo que eu vou ler é Pedro e João, Pedro pelo menos aqui falando, diante do Sinédrio daquela época, as autoridades daquela época. E Pedro tem toda a ousadia de dizer assim para aqueles homens: olha, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu li o versículo 12, esqueci de repetir para os irmãos, né? Eu vou repetir de novo esse versículo. E não há salvação em nenhum outro, não existe salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem outro nome, não há salvação em nenhum outro lugar pode-se encontrar salvação a não ser no nome do Senhor Jesus. Essa foi a palavra de Pedro diante das autoridades que queriam proibir que ele falasse do nome de Jesus. Por que Jesus é o Salvador? Jesus é o Salvador porque Deus quis, porque Deus determinou que ele fosse o Salvador. Se nós lermos o começo da Bíblia, lá no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 15, está a primeira promessa do Salvador. O Adão havia pecado, a Eva havia pecado, haviam comido do fruto proibido, o pecado adentrou no ser humano. E na visita de Deus, na conversa de Deus com Adão e com Eva, Deus conversa com Adão, Deus conversa com Eva, e Deus também fala com a serpente. E as palavras de Deus para a serpente foram as seguintes: olha, da semente, da descendência da mulher, Gênesis 3,15, vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Dessa descendência da mulher, vai nascer um homem, há de nascer alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. E Deus se revelava aqui a Jesus Cristo, falava a respeito de Jesus, que Jesus era esse homem que havia de nascer, que esmagaria a cabeça da serpente. Mais tarde, o apóstolo Paulo, na sua ousadia, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, o apóstolo Paulo escreve da seguinte maneira: ele, quer dizer Jesus, aquele lá, o prometido em Gênesis 3,15, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se a gente continuar lendo a carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo diz que o escrito de dívida que constava contra nós, Jesus pagou. E Jesus morreu e Jesus ressuscitou, diz Paulo, triunfando de todos os principados e potestades. Jesus, na sua ressurreição, teve um triunfo de todo o poder das trevas, de todo o poder do mal. Ele é o Salvador prometido por Deus, ele é o Messias, ele é o Cristo, é o ungido de Deus, prometido para salvar toda a humanidade, ou pelo menos aqueles que foram escolhidos para a salvação, eleitos para a salvação. Ele é o Salvador, porque Deus disse que ele viria ao mundo para salvar, para restaurar. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador porque no seu nascimento Deus escolhe uma jovem, Maria, para que Maria fosse mãe de Jesus. Maria, segundo a história, Maria, a gente pensa que Maria já era uma moça muito de mais idade, né? Mas ela não tinha muita idade, não. Parecia que era uma adolescente ainda, alguém nova. E a Bíblia diz que era uma virgem, Maria, e foi grávida através da ação do Espírito Santo. E essa Maria estava desposada, era noiva de José. José era o noivo de Maria. Imagina, né? O noivo não tinha coabitado com ela,
não tinha relações sexuais com ela, e a Maria parece grávida. Que pepino, que problema. E a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 1, o evangelista Mateus que conta essa história, que o José, sendo justo, eu gosto dessas palavras porque, como Deus é bom, Deus escolheu Maria, uma virgem, e Deus escolheu um homem justo para ser o padrasto de Jesus, né? Justo. E a Bíblia diz que José, sendo justo, resolveu, pensou, ponderou de noite: eu vou deixar essa mulher. Como que eu vou casar com essa mulher se ela está grávida? Ele resolveu deixar secretamente para não infamar, para não colocar fama em Maria. Ele estava certo imaginando, pensando numa fuga, né? Vou fugir, ou para outro país, ou para outra cidade, vou pegar um barco, vou atravessar o mar Mediterrâneo, vou para outro local aí, vou sumir dessa vida, tá louco? Não vou assumir esse casamento não. Enquanto, diz a Bíblia, que enquanto José ponderava nessas coisas, pensava, queria fugir do problema, achando que era um problema, o anjo do Senhor, o próprio Deus, aparece para José e diz para José: José, não temas. O que tu está querendo fazer, rapaz? O que tu está pensando? Não temas em receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, e ela conceberá, ela dará à luz um menino, e esse menino deve ser chamado de Jesus, porque Jesus é o Salvador do meu povo, dos pecados dele. Ele se chamará Jesus, porque Jesus significa Salvador. Ele é Salvador, porque Deus disse que Ele era o Salvador. Veio para ser Salvador, veio para nos salvar, veio para nos redimir, veio para nos resgatar, veio para nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Veio para nos ressuscitar da morte espiritual. O irmão Alan leu na carta aos Efésios, e se continuar lendo, capítulo 2 de Efésios, versículo 1, diz que Ele nos libertou da morte. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Cristo deu vida para nós, veio para a vida. Ele, o Jesus, escolhido de Deus, o meu ungido, no batismo de Jesus, quando João Batista o batizou, queria não batizar Jesus, recusou no começo, deu assim uma dureza no coração de João Batista. João Batista disse: eu não vou batizar você, você é maior do que eu que tenho que ser batizado por você. E Jesus disse: calma, João, calma, isso tudo tem que acontecer, é para se cumprir. E João resolve batizar Jesus, e a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu do céu, e veio uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. O Jesus, o Nazareno, o nascido para ser meu e para ser seu Salvador. O Salvador nasceu, ungido de Deus, para que nós pudéssemos salvar dos nossos pecados, da morte, no nome do Senhor Jesus, né? Jesus Cristo também é o Salvador, porque depois do batismo, depois de João Batista o batizar, João Batista na pregação, João Batista diz que Jesus tinha uma pá na sua mão. Quando ele viesse, ele tinha uma pá na sua mão, ele limparia o eirado. E diz o texto que ele deitaria fora a palha e guardaria o trigo nos celeiros. Ele tem autoridade para escolher. Tem alguns textos da Bíblia que fala de cabrito e ovelha. Nesse texto de João Batista fala de cereal, do trigo e da palha, limpar o trigo. E Jesus é esse que tem autoridade para
fazer isso, para limpar, para separar, para escolher, para salvar, para redimir as pessoas. Por isso que João Batista disse: olha, ele vai bater o trigo, e o trigo vai ficar limpinho, só o grãozinho e a palha vai para o lado, vai para o fogo inextinguível, e o grão do trigo vai para o celeiro, lugar de descanso, lugar de vida eterna, lugar de vitória em Cristo Jesus. Por isso que Ele é o Salvador. E ainda Jesus é o Salvador, porque Ele alcançou muitas pessoas no seu ministério. Quando Jesus começou, após isso tudo, após o seu batismo, após essa pregação de João Batista foi preso, foi decapitado, e Jesus começa o seu ministério pregando o Evangelho, pregando a mesma mensagem que João havia pregado: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa era a mensagem de Jesus também. E ele começou a alcançar as pessoas, começou a salvar. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês como Jesus alcançou. Jesus alcançou Zaqueu. Lembre-se da história de Zaqueu, Lucas capítulo 19. Aquele homem baixinho que queria ver Jesus, tinha uma curiosidade com ele: eu preciso ver Jesus. E ele soube que Jesus ia para Jericó naqueles dias, e ele disse: eu vou subir numa figueira, vou subir nessa árvore, porque daqui de cima eu vou ver quem é esse Jesus. Mas só que o Salvador é que nos alcança. A Bíblia diz que quando Jesus chega debaixo da figueira, Jesus é que vê Zaqueu. E Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa, hoje me convém estar contigo, Zaqueu. E a Bíblia conta que Zaqueu se arrependeu do seu pecado, era um cobrador de imposto, cobrava mais, cobrava dos seus patriotas para os romanos, roubava, era ladrão, e resolveu dar tudo em dobro para aqueles que ele tinha roubado. E Jesus disse assim para aquele homem: hoje entrou salvação nessa casa, porque este também é um filho de Abraão, este também é um escolhido de Deus. E eu vim aqui, passei aqui por Jericó hoje, porque eu precisava alcançar esse rapazinho, esse menino, esse pequenininho aí, esse baixinho, que com certeza depois foi muito importante no ministério de Jesus. A Bíblia não conta mais nada da história de Zaqueu, mas às vezes eu fico meditando assim, pensando: imagina a diferença que Zaqueu não fez na vida e no ministério de Jesus após a salvação. Quanto que ele não ajudou, quanto que ele não bancou, quanto que ele não doou para que o ministério de Jesus acontecesse, porque ele também precisava de dinheiro naquela época. Ele era abonado, ele tinha dinheiro para poder ajudar Jesus no seu ministério. E com certeza Jesus usou a vida desse homem. Por isso que Jesus é o Salvador, ele veio para alcançar as pessoas. Outra pessoa que Jesus alcança, a mulher samaritana, em João capítulo 4. Jesus precisava ir para Samaria, e os judeus não se davam com os samaritanos, mas Jesus diz: não, eu vou passar pelo meio desse povo hoje. Hoje eu vou quebrar esse tabu. Hoje eu vou quebrar esse negócio aí, esse negócio de não falar com as pessoas, isso é feio, isso não dá certo. E Jesus veio para cumprir a lei, ele veio para fazer a diferença, e ele resolve passar por Samaria. E quando ele chega no poço, que era o poço de Jacó, veio uma mulher samaritana buscar água no poço, e Jesus estava sentado à tampa do poço, em cima do poço. E quando aquela mulher chega, começa o diálogo entre Jesus e a samaritana, e Jesus começa a conversar com ela. Chega um ponto que Jesus diz assim: se tu soubesse quem eu sou, se tu me descobrisse quem eu sou, tu pediria para mim, eu te daria água viva. Se tu reconhecesse quem eu sou nesse instante, tu ia me pedir, eu ia te dar água viva. E Maria, e aquela mulher samaritana, não entendeu aquela palavra de Jesus, e ela disse: Jesus, eu quero dessa água, porque eu estou cansada de vir nesse poço tirar água, isso é muito longe e é pesado, eu quero dessa água para não ter mais sede. Ela não entendeu ainda que Jesus estava falando da salvação, da água viva.
da limpeza da alma, da restauração do homem e da mulher. E começou o diálogo, e ela começou a dizer: Senhor, eu tenho 5 maridos. Eu sei que tu tens 5 maridos, e o que tu tens agora não é teu. Estás toda atrapalhada na vida, mas eu vim para salvar a tua vida, eu vim para redimir. E aquela mulher entendeu a mensagem de Jesus Cristo. E o apóstolo João, a contar a sua história, João diz que ela correu anos e foi lá e disse para os samaritanos: eu achei o Messias, eu achei aquele que Deus prometeu, vem cá ver esse homem, eu quero que vocês conheçam ele também. E a Bíblia diz através de João que muitos samaritanos creram em Jesus naquele dia, através da palavra. Aí quando os samaritanos chegam para perto de Jesus e ouviram Jesus também falar, os samaritanos disseram para ela assim: agora já não é pelo que tu falaste que nós cremos, mas porque nós estamos vendo que Ele realmente é o Salvador, é o prometido de Deus, aquele que veio para alcançar as pessoas. Ele veio para salvar, Ele veio para redimir, Ele veio para libertar da morte eterna as pessoas. Jesus é o Salvador ainda, meu irmão, porque Ele na cruz, já após o seu ministério, já estava pendurado no madeiro, quase no final da vida, e Jesus ainda salva. Jesus salva o ladrão da cruz. O único que pode dizer essa palavra é Jesus, meu irmão. O presbítero Manuel pregou esses dias um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 25, que o evangelista fala do grande julgamento, e lá ele faz a comparação e diz que aquelas pessoas que são salvas, ele diz: entra no gozo do teu Senhor, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro, me hospedaste, estava nu e me vestiste. Entra no gozo. O único que pode dizer essa palavra é Jesus. Entra no gozo do Senhor, porque Ele é o Salvador, Ele veio para salvar. E na cruz, crucificado com os 2 ladrões, um blasfemava e o outro repreendia. Não tens vergonha? Nós estamos na mesma sentença. Nós somos infiéis, mas esse aí não, esse é justo. Esse que está pendurado no meio nosso aí, esse é justo. E esse ladrão disse para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus para esse homem foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só quem pode falar isso é o Salvador. É Ele que é a porta da salvação, é Ele que tem autoridade para dizer isso. Só quem pode dizer: entra no gozo, entra no reino, toma posse do reino que está preparado antes da fundação do mundo. É só Jesus que pode falar essa palavra, porque Ele é o Salvador e Ele salva. Jesus salva até depois de morto, meu irmão. Jesus já estava morto na cruz, tinha morrido já na cruz, e na sua morte, quando ele bradou, a Bíblia diz que quando Jesus bradou, entregou o Espírito, houve trevas na terra, deu uma escuridão muito forte, teve terremoto, relâmpagos, e escureceu toda a terra. Numa hora que Jesus bradou na cruz, suspirou para morrer. E tinha ali do lado de Jesus, que estava cuidando de Jesus, um centurião, um homem que era chefe de 100 soldados, um homem do coração duro, um homem que estava acostumado a ver aquelas cenas. Ele fazia, aquele era o trabalho dele, cuidar das pessoas que iam para a cruz. Ele tinha um coração de pedra. Não tem aquele texto da Bíblia que diz assim: se alguém se calar, se vocês se calarem, as pedras clamarão? Esse homem era um. Jesus se calou, Jesus bradou e morreu, terremoto escureceu,
E aquele homem, quando viu aquilo tudo, ele disse assim: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Com certeza esse homem foi salvo. Confessou que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus é salvo. E esse homem foi alcançado por Jesus naquela hora da escuridão, do terremoto e da morte do Senhor Jesus. Ele é o Salvador. Morreu para isso, veio para isso, para nos libertar e salvar de todo o pecado. Ele é o Salvador. Segundo ponto da minha palavra, só tenho 2 pontos hoje, e o segundo, primeiro, Jesus é o Salvador, e o segundo é Jesus é o único Salvador. Não tem outro, não tem outra pessoa, não tem mais ninguém. Por que Jesus é o único Salvador, Padre? Porque foi Ele que pagou o preço, foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que derramou o sangue, foi Ele que deu a vida, foi Ele que se entregou por mim e por você. Não foi Maria, não foi Paulo, não foi José, não foi Pedro, não foi João, não foi bispo, nem papa, nem ninguém que se entregou. Foi Jesus. Jesus se entregou. Jesus não morreu. Você sabe que Jesus não morreu, né? Jesus se entregou. Morrer é uma coisa, não morrer é quando você está doente e morre de uma enfermidade, ou leva um tiro e morre. Mas Jesus não, Jesus estava com toda a saúde, estava vivo, estava bem. E quando ele foi preso, Pedro quis o defender, arrancou de uma espada, né? Cortou a orelha do soldado. Jesus pega a orelha do soldado, bota no local de novo, solda ali de novo, faz um milagre e repreende Pedro e diz para Pedro: Pedro, faz isso, meu filho. Se eu quisesse, eu pediria para o Pai, e o Pai mandava uma legião de anjos para me salvar. Mas eu não quero. Eu vim para isso. Eu vim para me doar, vim para me entregar. Ele se deixou levar para a cruz. Ele tinha todo o poder para fugir daquela cruz. Ele era Deus, 100% Deus e 100% homem. Ele poderia fugir daquela cruz e ele não fugiu. Ele se doou. Por isso que ele é o único Salvador. Jesus, o único Salvador. Não existe outro que se entregou, que se doou por mim e por você. O apóstolo Paulo, nas cartas aos Romanos, seu capítulo 8, diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova seu próprio amor para nós, por mim e por você, por Cristo ter se doado por nós. Ele é o único porque Ele se doou por nós. Jesus é o único Salvador porque Ele mesmo disse: eu sou a porta. João capítulo 10, quando Ele fala das ovelhas, Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. É por mim que você tem que passar. É por mim que você entra no céu. Por isso que eu já disse aqui que o único que tem autoridade para dizer entra no gozo do teu Senhor é Jesus. É Ele. Ele é a porta. É Ele que recebe. Lembre-se da morte de Estevão. Estevão apedrejado, o diácono Estevão morto. E na sua visão, quando ele olha, levanta os olhos para o céu, ele vê Jesus Cristo em pé, diante do lado do trono do Pai, sentado no Pai. A Bíblia diz que Jesus subiu para o céu e sentou-se. A Bíblia fala bem certo isso, sentou-se ao lado de Deus Pai. Mas na visão de Estevão vê Jesus de pé para receber a Estevão. Estevão morrendo apedrejado, sendo mártir, o diácono da igreja primitiva. Jesus queria receber a Estevão. Jesus queria dizer para Estevão: meu filho, entra no gozo do teu Senhor, entra na porta que te traz a vida eterna, a salvação eterna,
aquilo que ninguém pode pensar nem imaginar que tem preparado para nós. Ele é o Salvador porque Ele é a porta. Ele é o Salvador. João capítulo 14, versículo 6. Porque Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. O caminho. Não existe os caminhos. Não procure os caminhos por aí, não fique procurando, porque só existe o caminho, e o caminho é Jesus. Ele é o único caminho, o único que traz vida eterna. Não adianta você procurar em nenhuma igreja, em nenhuma placa de igreja, que você não consegue ser salvo, porque Jesus é o caminho. Falei da frase que tem na torre da nossa igreja: Jesus, o único Salvador. Do lado dessa frase está ali, Igreja Presbiteriana. Aquela frase não vale nada. Aquela frase não salva ninguém. Igreja Presbiteriana. Agora, Jesus é o único Salvador. Essa salva, essa liberta. Tem pessoas dizendo que são salvos porque são arminianos. Eu sou arminiano, eu sou assembleano, eu vou para o céu. Eu sou calvinista, presbiteriano, aí eu vou para o céu. Não tem disso, meu irmão. Sou batista, eu vou para o céu. E tem pessoas pregando que é só a igreja dele que salva. Irmão, se você ouvir uma palavra que só a igreja dele que salva, essa igreja é uma seita. Ela não é uma igreja. Porque a igreja do Senhor Jesus está espalhada pela face da terra, um pouco em cada uma. Tem gente aqui, tem gente nos nossos vizinhos ali, mais para frente tem a Igreja Brasil para Cristo, tem gente ali, vai para frente, lá tem mais uma Assembleia de Deus, tem a Casa do Pai lá na frente, e vai embora, vai tendo igreja por aí afora, no Rio Pequeno todo, e cada igreja dessa aí tem gente, e se você for na Igreja Católica, tem gente lá também que vai ser salvo. Porque Jesus é o único Salvador, e essas pessoas podem crer nesse Jesus como o único Salvador da sua vida. E no céu nós podemos ter muita surpresa. Pessoas que você e eu pensar, esse não vai, e vai lá primeiro que nós. Chega lá no céu, porque Jesus é o Salvador, Jesus é o caminho. É o caminho, não é os caminhos. Eu quero dizer para você hoje, nessa noite aqui, não procura os caminhos por aí, não procura pastor, não procura presbítero, não procura ninguém, procura Jesus. Procura Jesus, Ele é o caminho. Você tem que ter intimidade com Jesus, você tem que ser de Jesus, você tem que entregar sua vida para Jesus, você tem que receber Jesus na sua vida, senão você não é salvo. Por isso eu perguntei para você no começo dessa sermão: você é salvo mesmo? Qual foi seu encontro com Jesus? Aonde você encontrou esse Jesus? Você já teve esse encontro com Ele? O único que salva? Ou você tem dividido a vida com muitas coisas por aí? Se você é de Cristo, você não divide a vida com ninguém, meu irmão. Jesus deve ser Senhor e Salvador da sua vida. Ele que manda. Ninguém pode dar pitaco na sua vida, ninguém pode mandar em você. Se você se deixa se mandar pelas pessoas, pelos líderes religiosos, você não é de Jesus. Você precisa ser de Jesus. Você precisa crer no único Salvador, porque Ele tem poder para salvar. O único que traz vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só nele tem a vida eterna. Uma vez, os discípulos de Jesus reunidos, e Jesus pergunta para eles: quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? E eles disseram: alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és algum dos profetas que ressuscitaram. Aí Jesus estreita mais a pergunta, né, e instiga os discípulos ali, e pergunta mais de perto para eles assim: e vocês? O que vocês acham de mim? E o nosso irmão Pedro, que falou esse texto aqui, apesar de ser o Pedro negão, né, que negou 3 vezes, mas ele era ousado também, e ele disse: tu és o Cristo, o Filho
do Deus vivo. E a palavra de Jesus para Pedro foi assim: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem carne, nem sangue que te revelou, mas o Espírito Santo. Irmãos, nós só somos salvos quando o Espírito Santo abre o nosso entendimento. O Pedro podia naquele instante bater no peito: oh Jesus, eu estou bom, né, cara? Eu sei que tu pergunta e eu sei responder quando tu pergunta. Jesus disse para Pedro: foi tu não, foi o Espírito Santo que te revelou, foi o Pai que te disse que eu sou o Cristo, o Filho de Deus. Por isso eu pergunto para você: que encontro você teve com o Salvador? Qual encontro que você teve com Ele? Se moveu no teu coração, se o Espírito Santo falou no seu coração, para você dizer hoje que é um salvo em Cristo Jesus, para você afirmar: eu tenho uma vida eterna, eu vou entrar nessa porta, nesse reino celestial em Cristo Jesus. Irmãos, Jesus é o Salvador, o único Salvador, porque após a sua morte e ressurreição, após Jesus morrer na cruz, Jesus ressuscitar, havia uma profecia do livro do profeta Zacarias, capítulo 13, versículo 7, que diz o seguinte: ferirei o pastor e as ovelhas vão ficar dispersas. Isso aconteceu na morte de Jesus. Jesus foi morto. E naqueles dias, 3 dias que Jesus ia ficar na sepultura, os discípulos ficaram meio perdidos. Já na morte dele, os discípulos já começaram a se afastar, né? Ficar de longe. Pedro já ficou perto da fogueira, e os outros mais longe. O único que tinha mais perto de Jesus era João, a ponto de Jesus recomendar a João que cuidasse da sua mãe. Eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Jesus disse para João. Por isso que João estava perto, né? Dava para falar ainda com João. Os outros estavam muito longe, não dava nem para se comunicar com eles. E a Bíblia diz que eles foram dispersos. A gente encontra a história de 2 caminhando para Emaús. Conta a história em João capítulo 21, que Pedro, Tiago e João, Pedro disse assim: eu vou pescar de novo. Jesus tinha tirado Pedro, Tiago e João da pescaria, tinha feito deles, era para fazer deles pescadores de homens. Eles disseram: não, eu vou pescar de novo. E os outros disseram assim: nós vamos contigo. Nós vamos contigo. E foram. 1 para Emaús, 2 para Emaús, 2 para pescaria, o resto para pescaria. Ficaram meio dispersos. E o que o Salvador faz, meu irmão? O único que vai atrás do perdido, daquele que foge do rebanho, é Jesus Cristo. Jesus vai atrás dessas pessoas. Jesus, no caminho de Emaús, se coloca no meio dos 2 homens, na conversa deles, e vai conversando com eles, e trata com eles a respeito dessa Escritura, até chegar na aldeia de Emaús. Quando eles queriam entrar para Emaús, para casa, Jesus fez menção de passar à frente, e eles disseram: fica conosco, já é tarde, está anoitecendo, está escuro, vem ficar com a gente. E Jesus entrou para ficar com os discípulos. E naquele momento, Jesus senta na mesa com aqueles 2 discípulos e parte o pão. E no partir do pão, eles reconhecem: é o nosso mestre. Como é que nós não reconhecemos Ele? Reconheceram o jeitinho dele, tinham intimidade com Ele, tinham andado com Ele, e sabiam o jeitinho que Ele partia o pão. Esse aqui só pode ser Jesus. E era Jesus mesmo que estava ali para resgatar aqueles homens novamente. E a Bíblia diz que após essa cena, Jesus já tinha ressuscitado, já estava em espírito, já conseguia subir, sumiu. E os 2 olharam um para o outro assim: vamos voltar para Jerusalém, 11 quilômetros de volta, porque esse Jesus veio atrás de nós, não dá para dar a Ele. Ele é o único que vai atrás, o único que corre atrás, que foi lá buscar os discípulos de volta, o único Salvador que busca. Com o resto dos discípulos, o Pedro, Tiago e João,
lá no Evangelho de João, capítulo 21, que tinha ido lá para a pescaria, Jesus também vai lá. Jesus chega na praia e Jesus fala uma palavra, meus irmãos, que me emociona quando fala essa palavra. Jesus não abandona. Jesus chega lá e diz assim: filhos, vocês têm alguma coisa de comer? Vocês pegaram alguma coisa nesse mar aí? E eles disseram: Senhor, não. Pescamos a noite toda, mas não deu certo. Lançamos a rede para lá, lançamos para cá, lotamos, e não deu certo. Aí Jesus disse para eles: olha, lança a rede aí, lado direito do barco. E eles lançaram, e a Bíblia diz que veio carregada a rede com 153 grandes peixes. E puxaram aquela rede para a água. O Pedro disse: é Jesus, é cara, ele veio de atrás de nós. Diz a Bíblia que Pedro se cingiu de novo, se vestiu, tchum na água e foi com Jesus, porque ele estava mais ou menos uns 100 metros da praia. É um mestre amado que veio atrás de nós. E quando eles chegaram na praia, Jesus já tinha brasa, Jesus tinha peixe na brasa e Jesus tinha pão para aqueles homens. É o único Salvador, o único que vai atrás buscar a ovelha perdida. Quando nós resvalamos o pé, quando nós damos aquela pisada na bola e achamos que estamos caminhando para longe, fugindo da presença, Ele vai buscar. Ei, meu filho, bate no ombro, volta. Volta, porque eu sou teu Salvador. Ele segura os seus. Por isso que Ele é o único Salvador, o único que pode salvar, o único que pode libertar da morte eterna. É Jesus Cristo. Eu tinha mais 3 histórias para contar, mas eu vou resumir aqui. Eu quero contar uma história, dizer para você por que Jesus é o único Salvador. No livro de Atos, capítulo de número 8, conta a história de Filipe. Filipe era um diácono da igreja primitiva. Filipe estava no auge da sua carreira. Não tem aquele texto lá de Atos capítulo 1, versículo 8: e recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A igreja estava nessa caminhada e houve uma perseguição e alguns se dispersaram para Samaria e o Filipe foi para Samaria para se cumprir aquilo que Jesus tinha dito: olha, esse evangelho aí vai ser pregado em Samaria. E Filipe foi para Samaria pregar Jesus Cristo morto e ressuscitado, que era a pregação deles na época. Chegando em Samaria, Filipe arrebanhou multidões. Diz a Bíblia que Filipe estava pregando para a multidão, o diácono Filipe. Mas só que Deus, Jesus Cristo, é o único Salvador. Aparece o Senhor a Filipe e diz: olha, sai daí, vai lá no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, porque lá de Jerusalém a Gaza está descendo um homem eunuco, um alto oficial da rainha. Ele está descendo de Jerusalém porque ele veio em Jerusalém adorar, e ele está descendo para a sua terra. Eu quero que você vá lá falar de mim para ele. O Salvador tira o Filipe do meio da multidão para salvar um homem etíope da cor negra, buscar raças diferentes, salvar vidas. E diz a Bíblia que Filipe, ao se aproximar do carro do eunuco, o eunuco vinha lendo o livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. E ele lia esse texto: ele foi levado como ovelha muda para o seu matadouro e não abriu a boca. E Filipe pergunta: tu está entendendo o que tu está lendo aí? E o eunuco disse: como que eu posso entender se não tem ninguém que me explique? Sobe aí, sobe e me explica. E o texto da Bíblia diz que Filipe, começando por aquele texto, já falava de Jesus,
que a ovelha muda era Jesus, anuncia Jesus para o eunuco. E o eunuco crê no Senhor Jesus. Irmãos, por que ele é o único Salvador? Porque o eunuco era crente. Mas o eunuco não cria em Jesus. O eunuco cria somente no Deus Pai. Ele tinha vindo da sua terra em Jerusalém para adorar a Deus. Ele não conhecia Jesus, ele precisava conhecer Jesus, ele conhecia o Pai, ele conhecia a lei. Ele era alguém importante. Mas faltava-lhe conhecer Jesus. Se ele não conhecesse Jesus, ele não iria ser salvo. E Jesus se revela para o eunuco, e o eunuco conhece ele. Mas mais na frente tinha água, ele diz: olha, tem água aí, o que impede que eu seja batizado? Ah, é lícito, o Filipe disse, mas só que você tem que fazer uma confissão. Quem é Jesus para você? Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Desceram na água, ele foi batizado. O texto diz que ele foi embora jubiloso. O Filipe foi arrebatado pelo Espírito Santo para Samaria de volta, cumprir a sua missão em Samaria. Jesus, o único Salvador. Irmãos, o apóstolo Paulo era crente? O apóstolo Paulo perseguia em nome de Deus. Não perseguia? Ele pegou cartas, foi para Damasco, Atos capítulo 9, para prender os crentes em nome de Deus. Era fariseu de fariseu, versado na lei, conhecedor da lei. Mas faltava-lhe um encontro com o único que pode salvar. E quando ele vai para Damasco com cartas para prender os crentes da época, quem aparece para ele? O Jesus ressuscitado. O próprio Jesus. Por isso que Paulo diz que eu sou um apóstolo fora de tempo. Porque ele teve um encontro com Jesus já ressuscitado. Tem igrejas hoje aí que está nominando apóstolo de novo. Apóstolo não existe mais, meu irmão. Se você está indo numa igreja dessa, você está sendo enganado. Apóstolo não existe mais. Apóstolos são aqueles que andaram com Jesus, aqueles que caminharam com Jesus. Mas para algumas pessoas, ser pastor é pequeno demais. Agora tem que ser apóstolo. É mais bonito, é mais forte, tem um nome mais poderoso, parece. É para o homem, é para o bem do homem, é para o ego do homem. Isso não existe nas Escrituras. E esse homem foi resgatado por Jesus. O Jesus apareceu. E o Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? E o próprio Jesus diz para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. O único que salva. Paulo não foi salvo porque conhecia Deus e conhecia a lei. Ele foi salvo porque conheceu Jesus. Porque ele é o único que salva. O único salvador das nossas vidas. O único que pode salvar o ser humano dos pecados. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você nessa noite. Jesus é o Salvador. E Jesus é o único Salvador. Não existe outro. E eu queria perguntar para você: você realmente é salvo? Você teve esse encontro com Jesus? Você já teve essa luz de Cristo brilhando em você? Você tem certeza de vida eterna? Ou está faltando esse encontro com Jesus ainda? E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: o salvo muda de vida. Nós cremos na predestinação. Eu não estou pregando predestinação, né? Mas a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Isso não vem de nós, porque nós não podemos fazer nada para ser salvo. Temos força. Nós não temos. Nós estávamos no capítulo de isso é Efésios 5:8, Efésios 5:1, 2:8. Efésios 2:1 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Morto não faz nada, faz? Você já viu um morto indo para o cemitério? Se encontrar um morto indo para o cemitério, não escorreu, né? Não vai, né? O morto, depois que morreu,
os vivos têm que dar jeito nele, né? Os vivos têm que trocar a roupa, têm que dar um banho, tem que botar no caixão, tem que carregar o caixão, tem que levar para o cemitério, porque senão, onde ele morreu, ele fica. A Bíblia diz que aonde cai a árvore, né? Tratando-se da morte, para onde cai a árvore, ela ficará. Ela cai ali e fica ali, apodrece ali, se não tiver ninguém para levar, não tiver ninguém para tirar. Esse era eu e você, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele vos deu vida, ressuscitando novamente a nossa vida, trazendo vida eterna para nós. A salvação é um dom de Deus, é um encontro com Deus, é um encontro com Jesus Cristo. É o Espírito Santo que coloca isso no seu coração. O apóstolo João diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não te convencer, meu irmão, e não me convencer, nós não seremos salvos. Deus chama as pessoas a quem Ele predestinou. Deus alcança essas pessoas. Deus tem um jeitinho para alcançar. O apóstolo Pedro fala da multiforme graça de Deus, as muitas formas que Deus tem de revelar a sua graça. Esses dias eu escutei uma mensagem muito interessante, que o céu é o trono da glória de Deus e a terra é o trono da sua graça. É aqui que Deus derrama da sua graça, e nós somos salvos pela sua graça. Eu gostaria que você tivesse esse Jesus no coração. Gostaria que você tivesse esse encontro com Ele. Se você não teve, baixa a sua cabeça. Não sei, tá? Eu não quero saber quem é que não teve, não quero ser ousado, porque eu não preciso saber disso. Deus que precisa saber de você, tá? Eu não preciso saber. Não quero saber, não quero me gloriar, nem jamais passa no meu coração isso. Mas eu não quero nem pensar, poxa, eu preguei um sermão, fiz um apelo, foi um monte de gente lá na frente. Não é essa a minha intenção, meu irmão. A minha intenção é que você conheça Cristo. A minha intenção é que você seja salvo. O mundo está no maligno e o mundo está perdido. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos de salvação, nós precisamos do único caminho que é Jesus Cristo. Baixa a sua cabeça e conversa com Ele nesse instante. Queria chamar o presbiterário, Diácono Célio, que está cantando um hino nesse instante, para se preparar, meus irmãos. Enquanto você ora, medita, enquanto os irmãos cantam esse hino, pensa nessa letra, pensa nessa palavra, que depois eu quero orar com você, tá bom?
não cessa de avisar que a porta vai fechar e muitos sem salvação. Hoje a oportunidade, amanhã pode ser tarde, aonde tu vais ficar? Quem avisa é o Senhor, Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, o homem não pode fechar. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, o homem não pode fechar. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos, essa porta está aberta aqui hoje. Eu falei para você baixar a cabeça e orar. Queria que vocês todos ficassem de pé, que eu quero orar por você. Essa porta se abriu, Jesus está aqui. Jesus quer salvar você. Se você ainda não teve esse encontro com Ele, não vai embora sem Ele nessa noite. Eu quero ir para o céu com você. Quero ver você no céu. Esse rosto que eu estou vendo aqui hoje, quero vir lá no céu, né? A Bíblia diz que lá no céu nós vamos sentar numa grande mesa com Abraão, Isaac e Jacó, os nossos patriarcas lá. E nós precisamos estar juntos nessa mesa. E o único jeito de chegar lá é Jesus. Ele é a porta, e a porta está aberta nessa noite. Abre o seu coração. Pai querido, em nome de Jesus, nós confessamos-te, ó Pai, que nós somos pecadores, ó Pai. O salmista Davi tinha toda certeza, toda razão em dizer que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Quer dizer, nós já nascemos em pecado. Nós nascemos com a herança do Adão, pecado que ele cometeu lá no princípio do mundo. Não tem jeito, Deus. O único jeito para esse pecado é Jesus Cristo, a semente da mulher, o descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Jesus, vem revelar o teu reino nessa noite. Espírito Santo, vem desvendar os olhos, vem abrir o entendimento nessa noite. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Desvenda, abre o entendimento para que nós possamos sair daqui, ó Deus, com um verdadeiro sentimento de salvação, salvo em Jesus Cristo, liberto do império das trevas. Arranca, Senhor Deus, esse homem, essa mulher, se porventura tem alguém aqui ainda, ó Deus, que está no império das trevas. Só o Senhor tem poder para tirar essa pessoa, Pai. E nós te rogamos em nome de Jesus. O próprio Jesus diz que é o Pai que leva as pessoas a Ele. Aqueles que o Pai me deu. Revela a tua graça, Pai. Revela a tua misericórdia. Revela a tua bondade. Abre o entendimento nessa noite. Essa é a minha oração. Abre o entendimento dos irmãos, meu também, ó Deus, porque eu quero compreender e quero continuar entendendo e conhecendo esse Salvador. Eu quero ser amigo desse Salvador. Nós precisamos ter muita intimidade com Ele. Ajuda-nos, ó Pai. Nos guarda e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, meu irmão. Caminhando para o encerramento, passar os avisos. Tem aviso para colocar aí, Daniel? Sai do coral, segunda-feira, não tem? Nessa segunda não tem? Tá bom, então
Então tem, os irmãos do coral não tem ensaio nessa segunda. Terça-feira, oficina Dorcas às 14 horas. E às 20 horas, reunião de oração aqui no templo. E dia 1º de agosto é dia do presbítero. 1º de agosto é terça-feira, né? É nosso dia. Manda um alôzinho para nós aí, faz bem. É bom. É bom receber um agradozinho, é bom sempre, né? A SAP também se reúne em consagração na quarta-feira. Quinta-feira, nosso culto. Lembrando os irmãos que quinta-feira o pastor está de volta, tá? Com certeza você pode vir, que você vai conhecê-lo, se você não conhece ainda, ou então vai matar saudade. Já estamos com saudade dele, né? Pode estar aí com a gente, né? Hoje pela manhã nós tivemos uma assembleia ordinária e elegemos extraordinária, né? Ordinária é do final do ano. Costumeiramente a gente tem uma assembleia ordinária no final do ano, é ordens. Todo ano a gente tem isso, né? E quando é no meio do ano assim, ela é extraordinária, convocada pelo Conselho. E a gente teve hoje pela manhã para votação e eleição do nosso pastor, e ele foi eleito. Nós tínhamos 70 pessoas aqui, ele foi eleito com 59 votos, apenas 11 votos de sinal para ele, mas isso não é problema, isso é normal na vida da igreja. Isso é assim mesmo, nem tudo bate 100% não, né? Nem na caminhada aí o negócio não é 100%. Você tem que ter uma coisinha para a gente ficar de olho aberto, ficar ligado, ficar se cuidando, tá bom? Então tivemos isso hoje pela manhã. Domingo que vem, daí volta a nossa escola bíblica dominical às 9 horas. Lição de número 5. Você tem a sua lição, estude a lição de número 5 para essa domingo agora. E domingo à noite, o culto da família novamente, com o pastor Cláudio já está aqui com a gente. Bom, então esses são os trabalhos da nossa semana aí, que Deus possa nos usar e nos abençoar durante essa semana aí, tá? Nosso irmão diácono Célio, hoje não é mais diácono, ele foi diácono, ficou afastado, né? Ele foi para a Assembleia de Deus, que era mais perto da casa dele, depois ele resolveu voltar com a gente de novo, né? E hoje está aqui, mas não foi mais eleito ainda diácono, né? Mas quando é diácono, costuma chamar de diácono e fica o nome para sempre, né? E ele, além de ele fazer um cafezinho para nós ali atrás, ele fez um café medroso. Hoje o café é medroso. Hoje o café vem acompanhado. Café medroso é aquele café que vem acompanhado com alguma coisa. Então hoje é medroso. Mas sabe por que esse café é medroso? Porque o nosso irmão Diácono Sérgio está no aniversário hoje. Nosso irmão não cresceu, né? Mas está ali. Está fazendo mais um ano de vida hoje. Né? Graças a Deus pela tua vida, meu irmão. E nós vamos ali atrás tomar um café contigo. Ele está ali, os irmãos são convidados para estar ali junto com o irmão Sérgio, tomando um café junto com ele. Nós vamos orar por ti também, agora no final do culto, tá bom? Vamos ficar de pé? Vamos encerrar o nosso culto, a oração. Vou dar o presbítero Noé para orar. Ele quer me ajudar, vem aqui. Orar, ora com a igreja, agradece a Deus pela igreja, agradece pela vida do presbítero irmão Sérgio, a vida dele. Senhor Deus, nós te somos muito gratos, porque o Senhor nos alcançou com essa salvação maravilhosa. Obrigado, Senhor, por essa certeza que o Senhor coloca no nosso coração. Obrigado pelo teu Espírito Santo em nós, que faz-nos entender essa obra tão maravilhosa na nossa vida. Pai, te agradecemos, ó Pai, por mais um ano que o Senhor tem dado a vida do Celinho. O Senhor tem guardado, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem abençoado, o Senhor, de tantas formas. Muito obrigado pelo teu servo, Pai. Muito obrigado por ele estar no nosso meio. Continua abençoando ele, Senhor, com as mais ricas bênçãos do céu. Dá ele saúde, Senhor. Continua abençoando ele em tudo que ele fizer, Pai. Que ele possa fazer tudo para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo por ele pertencer, Senhor, nessa igreja aqui conosco. Pai, também te agradecemos, ó Deus, por cada irmão que veio. Abençoa cada um, Pai. Estamos indo para mais uma semana, ó Deus. Pedimos a tua orientação em tudo que nós fizermos, tudo que nós pretendemos fazer, o Senhor esteja na frente. Nos orienta, Pai, nos guarda, nos livre de todo mal, ó Pai amado.
Abençoa nossas famílias, Senhor. O Senhor, ó Pai, continue conosco, porque sem ti nada somos, nada podemos fazer. Abençoa o teu povo, Pai amado, em nome de Jesus. O Senhor continue abençoando cada um, Pai, e te agradecemos pela tua presença no nosso meio. Recebe, Senhor, esse nosso culto, recebe essa nossa adoração. Apesar de nós precisamos de ti, por isso, continua conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Parabéns.